Eletrocardiograma, ecocardiograma, avaliação clínica e vascular. Exames como esses podem identificar previamente alterações cardíacas e, consequentemente, evitar o agravamento de doenças. Esse é o objetivo do projeto de aterosclerose em indígenas. Mais de 30 profissionais analisam e comparam a saúde de índios e não índios, verificando as relações entre moradia, costumes e práticas desses povos. Acompanhe. O projeto de aterosclerose indígena, o PAI, ele é um projeto que foi desenvolvido para que nós pudéssemos identificar em diferentes comunidades indígenas e também na comunidade urbana de Juazeiro da Bahia, qual é a situação da saúde cardiovascular dessa população. Então, quando a gente fala em aterosclerose, nós estamos falando nas doenças do coração que vão levar a manifestações clínicas mais graves, tipo infarto, derrame, angina. E nós estamos buscando identificar em fases pré-clínicas, ou seja, antes da pessoa começar a sentir alguma coisa, a gente ser capaz de identificar alterações que vão levar a um risco maior de desenvolver doenças cardiovasculares. Então, nesse projeto, nós utilizamos 3 grupos de pessoas. Nós investigamos a comunidade indígena Funiô, em Águas Belas, Pernambuco. Nós, aqui na Ilha de Assunção, em Cabrobó, investigamos a comunidade Trucá, indígena também, que estão em circunstâncias distintas de urbanização, de contato com as alterações de infraestrutura, seja a criação de hidroelétricas, seja as criações de barragens, ou mesmo, mais recentemente, a transposição do Rio São Francisco, que atinge a comunidade Trucá. E nós também temos uma comunidade urbana em Juazeiro, ou seja, tudo ao longo do Vale do São Francisco, justamente para que nós possamos investigar como está a situação da saúde cardiovascular das pessoas ao longo do Vale do São Francisco. E aí os indígenas em diferentes estágios de urbanização e também a comunidade urbana em Juazeiro. Esse trabalho se deu na fase de planejamento, como eu falei, desde 2013, mas depois nós fizemos, em setembro de 2016, um projeto piloto, testamos o nosso protocolo na comunidade Funiô, atendemos 55 pessoas no final de 2016 e ao longo de 2017 nós concluímos para atingir um número de praticamente 1.500 pessoas atendidas. Meu projeto está para a gente estar avaliando a influência da tradicionalidade indígena no controle dos níveis pressóricos e glicêmicos dos índios. Saber como é que qual a influência, a relação que tem dessa tradicionalidade que entra aí o xamanismo dele, as práticas culturais dele, como é que isso faz, como é que isso influencia e se isso influencia de alguma forma no controle dos níveis pressóricos e glicêmicos da população indígena. Pelo que a gente coletou aqui na tribo Trucá, a gente percebe que eles têm uma relação muito grande. Eles ainda têm uma influência muito grande com a tradicionalidade, eles ainda procuram muito os pajés, os seus líderes espirituais, eles procuram muito e a gente percebe que eles ainda utilizam disso para controlar a sua saúde. Meu principal trabalho foi sobre o risco cardiovascular nos indígenas, como predizer o risco cardiovascular nesses indígenas, através de 2 preditores de risco que a gente usa muito na prática clínica, dentro da cardiologia. E eu escrevi um artigo que foi premiado dentro de um congresso, o Congresso Pernambucano de Cardiologia, como principal artigo mais original na parte de apresentações orais. A gente identificou já os níveis pressóricos, que são bastante elevados na população indígena. Além disso, sobre o risco cardiovascular, a gente percebeu que realmente existe um risco altíssimo de morte em até 10 anos nessas populações. Eu também desenvolvi outra pesquisa que foi com a área de endocrinologia e com a área de cardiologia, que a gente submeteu 2 abstracts, que são 2 resumos, para o Congresso Pernambucano de Cardiologia e para o Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes. O Pernambucano de Cardiologia
a gente avaliou justamente qual foi essa incidência de diabetes e pré-diabetes na população da tribo Funiô. E a gente viu que da população, dos 45 participantes iniciais dessa pesquisa, 15 deles apresentaram diabetes e 29 apresentaram pré-diabetes. Então foi uma prevalência muito alta. No Congresso Brasileiro de Diabetes, a gente avaliou a função renal desses indígenas. E o que a gente pôde perceber é que a maioria dos indígenas, eles estão que foram diagnosticados com diabetes, né, com a nossa pesquisa, com os nossos exames laboratoriais. E uma coisa que a gente percebeu também é que desses indígenas, apenas 3 sabiam que tinham diabetes, dos 15 que a gente identificou a hemoglobina glicada alterada. Então também é algo que é muito importante da gente avaliar, porque eles não estão tendo acesso à saúde. Por que essa população não sabe que está doente, né? Que tem a patologia diabetes mellitus? E a gente avaliou nessas populações diabéticas que eles já estão em fase de sofrimento renal. Então a gente avaliou que a função deles já está um pouquinho alterada. Eles já estão no estágio 2A, 2B da função renal. Então também é algo que fica para a gente procurar se isso vai acontecer no geral dessa população, né, dos Funiô, dos Trucá, e da população geral de Juazeiro, que a gente fez, né, como grupo controle. O que nós estamos observando é que essas pessoas estão sob risco de uma forma bem preocupante, ou seja, o índice de diabetes é muito alto, o índice de hipertensão é muito alto, o índice de alterações de colesterol é muito elevado, muitos deles já desenvolvendo algum sinal de doença cardíaca, inclusive clinicamente manifesta, mas de modo que o mais importante para nós nesse momento é que essas informações elas podem já começar a subsidiar políticas públicas de atenção à saúde dessas pessoas. O projeto de aterosclerose em indígenas já atendeu 1.500 pessoas da cidade de Juazeiro e das comunidades Funiô e Trucá. A primeira etapa da pesquisa foi concluída, mas a previsão é que os estudos continuem nos próximos anos para aprofundar as investigações. Até o próximo Ciência no Semiárido.